Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Capítulo 10. Os caminhos sobre a árvore. 1. O Sefer Yetzirah se refere às 10 Sefirot em si, bem como às linhas que as conectam, como caminhos, e com razão, pois são todas igualmente canais de influência divina, mas é comum no trabalho prático considerar as linhas entre as Sefirot apenas como os caminhos, e as próprias Sefirot como esferas sobre a árvore. Este é um dos muitos truques e persianas encontrados no sistema cabalístico, pois se pensarmos nos caminhos como 32 em número, como são dados no Sefer Yetzirah, não seremos capazes de igualá-los às 22 letras do alfabeto hebraico que, com seu valor numérico e correspondências, formam a chave para os caminhos. 2. Disse que cada caminho representa o equilíbrio das duas Sefirot que ele conecta, e temos que estudá-lo à luz do nosso conhecimento dessas Sefirot se quisermos apreciar seu significado. Certos símbolos também são atribuídos aos próprios caminhos. Estas são, como já observado, as 22 letras do alfabeto hebraico, os signos do zodíaco, os planetas e os elementos. Agora, há 12 signos do zodíaco, 7 planetas e 4 elementos, totalizando 23 símbolos. Como eles devem ser organizados em 22 caminhos? Aqui está outra cortina cabalística para confundir os não iniciados. A resposta é bem simples quando é conhecida. Nossa consciência estando no elemento Terra, não precisamos do símbolo da Terra em nossos cálculos quando fazemos contato com o invisível, então o deixamos de fora e então nos encontramos com o conjunto correto de correspondências. Malkut é toda a Terra que precisamos para propósitos práticos. 3. O terceiro conjunto de símbolos para seguir os caminhos são os 22 trunfos ou arcanos maiores do baralho do tarô. Com esses 3 conjuntos de símbolos e as cores das 4 escalas de cores, nosso simbolismo principal está completo. O simbolismo menor consiste nas inúmeras ramificações das correspondências por todos os sistemas e planos. 4. A árvore da vida. A astrologia e o tarô não são 3 sistemas místicos, mas 3 aspectos de um e o mesmo sistema, e cada um é ininteligível sem os outros. É somente quando estudamos astrologia em a base da árvore que temos um sistema filosófico. Isso se aplica igualmente ao sistema de adivinhação do tarô, e o próprio tarô, com suas interpretações abrangentes, dá a chave para a árvore aplicada à vida humana. 5. A astrologia é tão elusiva porque o astrólogo não iniciado trabalha em apenas um plano, mas o astrólogo iniciado, com a árvore como seu plano básico, interpreta nos 4 planos dos 4 mundos, e o efeito de, digamos, Saturno, é muito diferente em Atzilut, onde é a mãe divina, Bina, do que é em Assia. 6. Todos os sistemas de adivinhação e todos os sistemas de magia prática encontram seus princípios e filosofia baseados na árvore. Quem tenta usá-lo sem essa chave é como a pessoa temerária que tem uma farmacopeia de medicamentos patenteados e administra a si mesmo e a seus amigos de acordo com as descrições dadas nos anúncios, em que dor nas costas inclui todas as doenças que não causam dor na frente. O iniciado que conhece sua árvore é como médico científico que entende os princípios da fisiologia e da química dos medicamentos e prescreve de acordo. 7. Vários métodos de atribuição das cartas do tarô foram elaborados a partir de fontes tradicionais. Em seu pequeno livro, De Quito de Tarot, aí vai te dar o principal deles, mas se abstém de indicar qual, em sua opinião, é o correto. Em sua valiosa tabulação do simbolismo esotérico, 777 Crowley não tem tal reticência, mas dá o sistema como é conhecido entre os iniciados. Este é o método que proponho seguir nestas páginas, pois acredito que seja o correto porque as correspondências funcionam sem discrepâncias, algo que não acontece em nenhum dos outros sistemas. 8. De acordo com este sistema, os 4 naipes do baralho de tarô são atribuídos aos 4 mundos dos cabalistas e aos 4 elementos dos alquimistas. O naipe de paus é atribuído a Atzilut e fogo. O naipe de copas a Bria e água. O naipe de espadas a Yetzirah e ar. O naipe de ouros ou ouros a Sia e terra.
9. Os 4 ases são atribuídos a Keter, a primeira Sefira, os 4 2 para Chokma, a segunda Sefira, e assim por diante no baralho, os 4 10 sendo atribuídos a Malkut. Assim, será visto que as cartas dos 4 naipes do baralho do tarô representam a ação das forças divinas em cada esfera e em cada nível da natureza. Igualmente, se conhecermos o significado das cartas do tarô, obteremos muita luz sobre a natureza dos caminhos e esferas aos quais elas são atribuídas. Ambos os sistemas, o tarô e a árvore, sendo de antiguidade imemorial, suas origens perdidas nas visões das eras, há uma enorme massa de correspondências simbólicas acumuladas em torno de cada um deles. Todo ocultista prático que já trabalhou com a árvore adicionou a esse estoque de associações, fazendo os símbolos viverem no astral por meio de suas operações. A árvore e suas chaves são infinitas em sua adaptabilidade. 10. As 4 cartas da corte do tarô são chamadas nos baralhos modernos de rei, rainha, cavaleiro e valete, mas nos baralhos tradicionais elas são, de acordo com Crowley, organizadas e simbolizadas de forma diferente. O rei, sendo uma figura montada, indicando a ação rápida do iode do tetragramaton na esfera do naipe. A rainha, como nos baralhos modernos, é uma figura sentada, representa as forças firmes do rei do tetragramaton. O príncipe do tarô esotérico é uma figura sentada, correspondendo ao val do tetragramaton, e a princesa, o valete dos baralhos modernos, corresponde ao rei final do nome sagrado. 11. Os 22 trunfos são organizados de várias maneiras por várias autoridades, das quais o Senhor vai te dar uma seleção, mas em nosso sistema seguiremos a ordem dada por Crowley por razões já discutidas. 12. Nestas páginas propomos dar a filosófica árvore da vida, e instruções práticas suficientes para torná-la disponível para propósitos de meditação, mas não propomos dar a cabala prática, que é usada para propósitos mágicos, porque ela só pode ser aprendida adequadamente e praticada com segurança em um templo dos mistérios. Deve-se fazer referência à cabala prática, no entanto, para tornar alguns dos conceitos inteligíveis, mas aqueles que estão legitimamente em posse de suas chaves não precisam temer que essas chaves sejam reveladas aos não iniciados nestas páginas, pois estou bem ciente das consequências de fazê-lo. 13. Se, a partir das informações aqui fornecidas, e como resultado de seguir os métodos aqui descritos, alguém for capaz de descobrir por si mesmo as chaves da cabala prática, como bem pode, alguém pode contestar que tem direito a elas? 14. A árvore é enormemente valiosa como um glifo de meditação, além de seu uso em magia. Por meio da meditação, como descrevi em meu relato de minhas próprias experiências no 32º caminho, é possível equilibrar os elementos em guerra na própria natureza e trazê-los a um equilíbrio harmonioso. Também é possível entrar em sintonia com os diferentes aspectos da natureza que esses símbolos representam quando aplicados ao macrocosmo, mesmo que essas forças não recebam uma forma definida na magia talismânica. As informações obtidas do estudo do próprio horóscopo não devem ser aceitas passivamente como a dispensação do destino da qual não há apelo. Devemos perceber que a magia talismânica, ou um método menos concentrado de meditação sobre a árvore, deve ser usado para compensar toda a força desequilibrada no horóscopo e trazer tudo ao equilíbrio. A magia talismânica é para a astrologia o que o tratamento médico é para o diagnóstico médico. 15. Não é possível para mim dar nenhuma fórmula de magia prática que, antes que tais fórmulas possam ser utilizadas, é necessário ter recebido os graus de iniciação aos quais pertencem. Sem esses graus, o aluno não está em melhor situação do que a pessoa que tenta diagnosticar e tratar suas próprias queixas após ler um livro-texto médico. Aquele delicioso humorista, Jerome K. Jerome, nos contou o que acontece em tal caso. O infeliz imagina que tem todas as doenças descritas ali, exceto o joelho de empregada doméstica, e não consegue decidir-se quanto ao tratamento apropriado, pois tudo o que ele imagina é contraindicado. 16. As iniciações rituais dos grandes mistérios da tradição esotérica ocidental são baseadas nos princípios da árvore da vida. Cada grau corresponde a uma sefira e confere, ou deveria conferir, se a ordem que os trabalha for digna desse nome, os poderes daquela esfera da natureza. Da mesma forma,
ele abre os caminhos que levam àquela sefira, de modo que o iniciado é dito ser senhor do 32º caminho quando ele tomou a iniciação que corresponde a Yesod, ou senhor do 24º, 25º e 26º caminhos quando ele tomou a iniciação correspondente a Tifaret, que o constitui um iniciado completo. Além disso, encontram-se os graus mais elevados de adeptidade. 17. O objetivo de cada grau de iniciação dos mistérios maiores é introduzir o candidato à esfera de cada sefira por vez, trabalhando de Malkuth até a árvore. As instruções dadas em cada grau dizem respeito ao simbolismo e às forças da esfera a qual se refere e aos caminhos que a equilibram. O sinal e a palavra do grau são usados ao trilhar esses caminhos na visão espiritual ou projetar por eles no plano astral. Consequentemente, o iniciado é capaz de se mover com precisão e certeza em qualquer esfera do invisível que deseje penetrar, e contra-checar todos os seres que encontre todas as visões que vê, pois ele sabe quais são as cores dos caminhos em todas as 4 escalas, e ele verifica sua visão por elas. Se ele estiver trabalhando no 32º caminho de Saturno, cujas cores são todas nos tons sombrios de índigo, azul escuro e preto, ele sabe que algo está errado se uma figura vestida de escarlate se apresentar. Ou essa figura é ilusória, ou ele próprio se desviou do caminho. 18. Para projetar o corpo astral ao longo dos caminhos, é necessário, por muitas razões, manter os graus de iniciação aos quais eles correspondem. A principal delas é que, a menos que alguém tenha recebido o grau, será desconhecido para os guardiões dos caminhos, e eles serão mais hostis do que úteis, e farão tudo o que estiver ao seu alcance para fazer o andarilho voltar. Em segundo lugar, se alguém conseguir forçar seu caminho passando pelo guardião, ainda não terá meios de contra-checar a visão ou saber se está no caminho ou fora dele, e há muitos seres na esfera inferior que estão muito prontos para tirar vantagem da ignorância presunçosa. 19. Essas considerações, no entanto, não precisam de forma alguma desencorajar ninguém que deseje meditar sobre os caminhos e esferas da maneira que descrevi, e no curso de suas meditações, ele pode entrar no espírito do caminho para que seu guardião venha conhecê-lo e fazê-lo bem-vindo. Ele então terá se iniciado literalmente, e ninguém pode negar seu direito de estar lá. 20. A árvore, considerada do ponto de vista iniciático, é o elo entre o microcosmo, que é o homem, e o macrocosmo, que é Deus manifestado na natureza. Uma iniciação ritual é o ato de ligar a sefira microcósmica, o chakra, com a sefira macrocósmica, é a introdução de um recém-chegado à esfera por aqueles que já estão lá. Eles constroem uma representação simbólica da esfera no plano físico na mobília do templo, eles constroem uma réplica astral dela por imaginação concentrada, e por meio de invocação. Eles chamam para este templo não feito por mãos as forças da esfera da sefira em que estão trabalhando. 21. Essas forças estimulam os chakras correspondentes do iniciado e os despertam para a atividade em sua aura. O processo de auto-iniciação pelas meditações que descrevi é mais lento do que os processos de iniciação ritual, mas é certo o suficiente se perseverado por uma pessoa adequada, mas não se pode ensinar uma água viva a cantar alimentando-a com alpiste.